Deixa eu te perguntar, qual é a diferença dos tipos de cerveja? Porque a gente já segunda um gosto aqui da cerveja até diferente da outra que a gente Completamente tomou. diferente, né? É, eu queria até ir um pouquinho a mais, cara. A gente vê muito no mercado Pilsen, puro malte, cerveja dose a quilo, aromática, tantos por cento de álcool, tantos por cento de álcool outro. Por que existe tanta diferença e quais são a real diferença nisso? Ótimo, vamos lá. Eu vou trazer uma metáfora para ficar muito fácil para quem é leigo entender da forma mais simples. Igual existe o suco de fruta, existe o suco de fruta de vários sabores, né? Cada um vem de uma fruta específica. E na cerveja não seria diferente. Você tem vários estilos, onde os processos produtivos eles são diferentes. Então, primeiro nós tomamos aqui uma cerveja feita de trigo, tá? Você via que o corpo dela era um pouco mais puxado, os aromas um pouquinho mais frutados. A gente tinha uma coloração um pouco mais esbranquiçada, nebulosa. E agora a gente vai para um estilo que ele é mais conhecido por ser o estilo inglês de cerveja. Então ele é mais lupulado, mais amargo. Você consegue sentir o gosto do lúpulo, um amargor que vai pronunciando na sua boca. E a gente tem características de um lúpulo brasileiro nele. Nessa cerveja, por exemplo, a gente tem um lúpulo chamado Comet, que a gente está numa central de beneficiamento de lúpulo. Normalmente, se a gente estivesse aqui num dia de funcionamento, a gente não estaria conseguindo nem falar, porque o barulho dela é algo ensurdecedor. Isso, a gente aprendeu nos outros episódios já passados do agro que o beneficiamento é quando você vai tirar algumas impurezas, limpar, tirar, às vezes, puta, é um galinho, é uma pedra, não sei o quê, pra deixar o negócio... No caso do lúpulo, a gente tem que tirar somente a flor, que é o cone. Entendi, A vai parte tirar feminina da planta. Tá. Você tira as folhinhas que não é esse cone e só mantém o cone. Pensa a planta de 6 metros. Quanta folha que ela tem, quanto galho que ela monte tem. de folha, entendi. Então essa máquina ela consegue separar só a flor da planta. Primeiro ela tem ali, são grampos, né, que vão debulhando a planta, aí parece até com uma colhedora de café. E aí ela debulha para sair flor, mas sai tudo junto, folha, flor, galho. E aí você tem outros 2 processos dentro dessa máquina, né, que é só processos voltados à limpeza, que é jogo de esteira e de ventilação também. Para que, né, toda essa mistura de flor e galhos e folha, no final, na esteira final, que é aquela ali, só vai estar saindo a flor pura. E é muito importante essa pureza, por quê? Porque depois aquilo vai direto para o secador. Então, no secador, se começa a cair muita folha junto com o lúpulo ele já fica, digamos assim, com a qualidade pior, porque não é 100% flor, você tem ali folha junto. Então, essa máquina entrega uma taxa de impureza muito baixa, né? Isso, a legislação tem que ser abaixo de 3%, a impureza de lúpulo, né? Que seria folha, galho. É baixo. Abaixo de 3%, ou seja, é um produto caro, né? Então você tem que estar lá, R$200 o quilo, tem que ser 1 quilo só de lúpulo, né? Ninguém quer levar folha, galho. Né? A gente tem uma escala muito pequena aqui no Brasil, então o que a gente faz? Mesmo com essa máquina, fica 3 pessoas naquela esteira para tirar a folha que ainda vai, porque tem 3% de impureza. Ou seja, no Brasil a gente consegue entregar um pellets 100% lúpulo, porque ainda fica 3 pessoas na esteira ali. Lá fora, isso é impossível. A gente foi na Patagônia, uma máquina que é 10 vezes maior que essa aqui. A esteira, cara, tanto lúpulo passando, que é inviável você botar 5, 10 pessoas ali tirando essas folhas. Então acaba indo um pouco de impureza para o secador. Aqui a gente consegue tirar o creme de la creme. O melhor. E é engraçado que a gente pega uma máquina dessa e vê um dinossauro desse aqui. Só existem 5 máquinas dessa marca no Brasil, que é uma marca muito tradicional na Alemanha, que chama Wolf. Só que são máquinas muito antigas, porque o produtor de lúpulo do exterior, normalmente ele vive a monocultura lá. A família dele está 4, 5 gerações produzindo lúpulo. 5 gerações de produção de lúpulo. 5 gerações produzindo lúpulo. Na Alemanha, isso. Na Alemanha, por exemplo. E a gente tem máquinas como essa, que todas as vezes que elas são colocadas em um lugar, a gente tem que batizar ela com o nome de uma mulher. No caso aqui é a Júlia II, né, que é minha esposa, a dona da porra toda aqui, e a gente batizou ela, essa Wolf 170, que é uma máquina muito robusta, muito antiga, só que muito produtiva para termos e padrões brasileiros. Imaginem que uma máquina dessa, ela está aqui com a capacidade de me atender, mas ela poderia atender 100 campos igual ao meu ao mesmo tempo. Caramba! Quanto que custa uma máquina dessa? Uma máquina dessa a gente consegue importar ela por cerca de 300 mil euros hoje em dia,
se a gente colocar todos os trâmites, dá mais ou menos isso, né? Não, 200, chega aqui a em torno de 350 mil reais. 350 mil reais, porque a gente paga em euro, mas ela chega em torno de 350 mil reais. Só que a máquina dessa, o problema não é o preço dela. Ela vem da Polônia, tá, gente? O problema não é o preço da máquina. Importação? São as dificuldades para se conseguir uma máquina dessa no mercado, que tem pouquíssimas, que quem tem não quer vender. E a gente tem um processo que ele é muito... Vem cá para vocês verem isso aqui. A gente tem essa máquina, o lúpulo ele vai entrar por aqui, fazer a separação dele. Depois, a gente vai passar para a parte de secagem. Essa secagem aqui é uma secagem que a gente desenvolveu no Brasil. Todo maquinário que existe hoje no mundo é completamente diferente. E aí, um pouco do trabalho do Gabriel, junto com o Felipe, que é um outro grande amigo nosso e consultor, a gente veio desenvolvendo processos de acordo com o que já existia no Brasil. Então, isso aqui é uma secadora que antes ela era utilizada para secar café. Então, a gente comprou, fez algumas adaptações direto na indústria, né, Gabriel? Para secar o lúpulo. Se a gente for olhar, né, para os maquinários, o único hoje daqui da unidade de beneficiamento, né, que veio lá de fora é a máquina peladora, né, que é as máquinas Wolf, que vieram da Polônia. Que essa tecnologia aqui, né, é uma máquina que já existe há mais de 100 anos. Então, muita tecnologia, muito conhecimento envolvido, né? Hoje já tem empresas brasileiras que desenvolvem máquina de colheita, só que um tamanho de escala muito menor que isso aqui. É claro E o mesmo preço. Quase o mesmo preço, e não entrega uma eficiência como uma máquina Wolf. Então, realmente, hoje, dependendo do escopo do projeto, é o que o Zé falou, né? Ele tinha 1 hectare, ele podia ter uma máquina nacional, mas ele pensou o quê? Muito além do campo dele. Ele falou, não, eu vou ter uma unidade de beneficiamento para fomentar e beneficiar a região do sul de Minas inteira. E quando a gente fala em 4 a 5 horas de raio de distância de uma fazenda, a gente não está falando sul de Minas, a gente está falando interior de São Paulo. Começo, como tudo, né? Vamos falar, a gente apanhou, a gente perdeu uma safra inteira quase do Zé. Foi bom que foi do Zé, não foi dos outros que você beneficia. Não foi. Bom que foi a minha, não foi a dele. Não foi a minha. É muito bom isso, né? Fala assim, meu, que Mas bom eu foi a tenho dele. 400 plantas, minha área de teste. Esse cara com 3 mil, pô. A gente tem mais planta para perder, né? O bom de muitas vezes iniciar um negócio é o seguinte. É bom que você perdeu pequeno, né? Já pensou se você tivesse 6, 7 hectares perdendo isso? Eu tenho muita paciência de fazer algo com calma, pensando na grandeza ao longo do tempo. Por enquanto, estou na grandiosidade. A gente sabe o que a gente está escrevendo na história brasileira. Eu tenho muita noção, tá? Eu tenho noção do que isso representa para o Brasil.